Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 12ª Sessão Técnica com o tema Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos. O Excelentíssimo Senhor, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Desembargador Ademar Mendes Bezerra. A palestra será proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha. Passo a palavra ao presidente da mesa, senhor Ademar Mendes Bezerra. Boa tarde, genericamente a todos. O ministro eu o conheço de perto. E então é bacharel em Direito pela turma de 1971, da centenária Faculdade de Direito, da qual se tornou professor, a exemplo de seu pai. Muito bem. Foi orador da turma, tem um curso de especialização, mestrado, título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará, e de notório saber jurídico, que é equivalente também ao título de doutor. Foi ministro pela classe dos advogados em 1992, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, que tive o prazer de conviver com Sua Excelência, e também foi presidente do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, foi membro do Tribunal Superior Eleitoral, foi um dos notáveis da República, inclusive das 200 pessoas mais importantes do país, e que recentemente foi comemorado os seus 20 anos de relevantes serviços prestados ao Judiciário. É um dos ministros mais conhecidos do Superior Tribunal de Justiça, não só pela sua grandeza no trato, como pela sua simpatia, e sobretudo aqui no estado do Ceará, onde ainda muito jovem ocupou um dos seus primeiros cargos de oficial de gabinete do então governador Virgílio Távora. De maneira que não todos nós já conhecemos a sua trajetória, recebeu homenagens, eu estive lá, fiquei entusiasmado, impressionado com o seu prestígio, presidente do Senado Federal, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, a demonstrar não só a sua competência, mas sobretudo a sua simpatia, e que não perdeu, visita com muita frequência a sua cidade natal, o seu estado, e é por essa razão que angariou essa sua notória simpatia aqui no seu estado natal. Então, como ele mesmo pediu, eu fiz apenas esse resumo, por dever, para demonstrar, sobretudo para a juventude, essa figura que nos representa um dos mais altos escalões do judiciário da nossa época. Uma palavra do eminente. Doutor Ademar, hoje ele recebeu o título lá na Assembleia. Pois não. Eu já tinha, viu, ilustre Baturitense, já tinha feito essa referência ontem, apresentando o órgão especial do Tribunal de Justiça, e disse a Sua Excelência, agora mesmo, há poucos instantes, exatamente, que tinha apresentado esse órgão congratulatório por ter recebido da Assembleia Legislativa. E ele recebeu não só da Ordem dos Advogados, enfim, em quase todo o país, Sua Excelência foi homenageada, quer pela Ordem dos Advogados, quer pelos tribunais de justiça de quase todo o país. Uma palavra, o Zamenhof, que é conterrâneo da Angélica, lá de Baturité, foi a palavra, o eminente ministro Francisco César Asfor Rocha, e dizendo para quem não sabe, Asfor, que é como se diz, significa passarinho, do ar. Obrigado, desembargador Belmar. E logo agradeço ao ministro
Biratã Aguiar, que dá o convite para participar desse evento, que estão presentes como ouvintes e também como conferencistas e palestrantes, notáveis juristas, e pelos temas que já aqui foram abordados, vê-se que, em real verdade, este seminário, ele cuida de temas muito atuais, que diz respeito à administração pública, e traz nomes renomados, nomes que importam em expressões conhecidas do mundo jurídico brasileiro. E aqui eu quero destacar a de um conterrâneo, querido amigo, e hoje é aplaudido nos principais fóruns em que se debate qualquer tema jurídico, seja no campo do direito público, seja no campo do direito privado, e é o Dr. Otávio Luiz Rodrigo Júnior, autor de vários livros, tanto no campo do direito público, quanto também no direito privado, onde sua senhoria iniciou os seus estudos em nível de pós-graduação. Hoje, o professor Otávio, ele já perpassou por diversos cargos da administração pública de muita relevância. Hoje, ele se dedica inteiramente à advocacia geral da União e, evidentemente, com sessões que faz a participar de eventos tão expressivos como esse. O tema que me foi imposto a falar seria sobre o controle jurisdicional dos atos administrativos. Eu vejo que nos painéis que antecederam esta minha manifestação, já deve ter havido, pelo menos deve ter havido, alguma referência, se não com muita profundidade, sobre o controle dos atos administrativos em geral. Penso eu que a própria palestra do professor Otávio, controle da administração pública do Estado de Direito, tem muito a ver com o que agora está posto para eu me manifestar aí, e também outros temas aqui, como os limites ao poder discricionário do administrador público, que é o objeto da palestra do professor Marconi Montalverne, e a ação do Tribunal de Contas no controle das contas públicas, que não deixa de ter também pontos que se tocam com o controle jurisdicional dos atos administrativos. Por isso é que eu não quero aqui fazer uma abordagem clássica daqueles temas clássicos sobre os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos. Daqueles em que se fala que ao Poder Judiciário não compete assumir a posição de autoridade administrativa para o fim de corrigir o fundamento legal que embasa o ato administrativo. Vale dizer, o Tribunal não pode se imiscuir no próprio método dos atos administrativos. Deveria apenas ficar distrito a ver os aspectos da moralidade, os aspectos da legalidade, mas os aspectos formais do ato administrativo. Em verdade, tradicionalmente, quando se tinha ainda como uma verdade absolutamente incontestável a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, o papel do judiciário, no que diz respeito ao controle dos atos administrativos, era muito limitado. Exatamente para que fosse, quando havia esse fetichismo de adoração a esse princípio da separação dos poderes, então a interferência do Poder Judiciário era feita de uma maneira muito restritiva. Não se permitia que o Judiciário pudesse penetrar minimamente que fosse em outros aspectos que não aqueles aspectos meramente formais do ato administrativo. Nós sabemos, isso já não é segredo para ninguém, que hoje já não há mais essa perspectiva de separação absoluta dos poderes. Há uma interferência muito grande, até se diz que o judiciário, o ativismo judicial está sendo muito interferente, não só nas atividades do Poder Legislativo, mas também
sobretudo nas atividades do Poder Executivo. Aliás, esse ativismo judicial é um tema que é muito questionado e que é muito mal recebido pelos integrantes dos outros poderes. O Legislativo se queixa com muita frequência e o Judiciário está querendo praticamente legislar, mesmo naqueles pontos que o Legislativo já tem alguma manifestação, ainda que não plenamente esgotado sobre uma determinada realidade pactual. Mas curioso observar, por exemplo, que diz respeito ao Legislativo, é que há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, 4 anos atrás, houve uma disputa de competência entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara dos Deputados, então deputado Arlindo Chinaglia, socorreu-se do Judiciário para poder defender aquelas suas competências, que ele dizia que eram suas, contra as atitudes do Senado Federal, que estaria a abalar essas competências que era da Câmara Legislativa. Então, quando as duas principais casas legislativas do país, Senado Federal e Câmara dos Deputados, elas perdem o diálogo entre si e buscam o Judiciário para resolver um problema interno de suas casas, já não há mais espaço para que o Legislativo reclame de qualquer interferência do Poder Judiciário naquelas matérias que servem de sua competência. O Executivo também se queixa muito de que o Judiciário está sendo extremamente ativista, está sendo interferente. Há quem diga até que hoje o juiz quase como que tem que pedir licença, porque o administrador tem que pedir licença para saber o que lhe é possível fazer. Aliás, há uma queixa generalizada que não se sabe quem seja mais interferente na atividade administrativa. Se é o Poder Judiciário, se é o Ministério Público, aqui está o Dr. Ricardo Machado, ilustre Procurador-Geral de Justiça, ou se são os tribunais de contas, TCU, TCE e TCE. Há uma queixa generalizada dos administradores, como quer dizer que eles, para terem o conforto de que não estão cometendo nenhuma ilicitude, nenhuma improbidade, quase como que tem que fazer consulta a essas 3 instituições, que devem ser muito aplaudidas e referenciadas. No que diz respeito ao Judiciário, eu vou ficar distrito a isso, o que se percebe é que, na verdade, o Judiciário está sendo cada vez mais interferente. O Judiciário praticamente está deitando nas regras para a aplicação de certas programáticas administrativas, de certas políticas públicas. Cada dia mais os tribunais estão interferindo nas políticas públicas, como, por exemplo, nas questões de saúde. Quais os deveres que os Estados devem ter para proteção à saúde, no que diz respeito à educação, mas a saúde, sobretudo. São disseminadas não só muitas ações, não só afetando ou dando maiores responsabilidades à União, como também aos estados e aos municípios. Cada dia mais, isso porque também, cada dia mais todos nós estamos conscientes dos nossos direitos, e esse instinto de cidadania, que hoje já não é mais latente, mas que já aflorou, está sendo muito exercitado por todos nós, leva o cidadão comum a não ter receio de postular aquilo que ele tem direito, mesmo quando vai enfrentar situações difíceis a serem acolhidas pela administração pública. Por isso que eles suportam o Poder Judiciário, muitas vezes ou através da Defensoria Pública, mas na maioria das vezes através do Ministério Público. O fato é que hoje o que se vê é que o Judiciário, repito mais uma vez, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, os Tribunais de Contas, eles estão tendo uma atitude muito ativa, que está afetando e abalando cada vez mais
o poder discricionário que a administração pública tem, que antes só poderia ser objeto de qualquer controle quando ele ultrapassava a barreira do razoável, da licitude, e entrava aí já no campo da arbitrariedade. Por isso é que os tribunais, hoje, eles já não têm mais aquele rigor de antes de limitar a atuação do judiciário no que diz respeito a esses aspectos. Se destinava apenas meramente aos aspectos formais. Veja, em qualquer campo que se queira ver da atividade pública. A questão dos concursos públicos, por exemplo. Aqueles que atuam no mundo jurídico há mais tempo, como é o caso, por exemplo, do desembargador Ademal, talvez, o decano aqui é o ministro Biratã, mas o Ademal é o segundo decano, certamente, se lembram que era impossível, no caso dos concursos públicos, o judiciário cogitar de apreciar a legalidade de qualquer questão que pudesse ser questionado. Já não digo nem quanto ao conteúdo, isso é absolutamente impossível. Mas até mesmo saber se aquela questão era uma questão que estava na matéria em que o concurso, na matéria que estava anunciada no edital do concurso. Hoje, a interferência é quase que absoluta. É muito comum, eu imagino a dificuldade que os advogados públicos têm de poder se defrontar com essa nova postura que a magistratura está tendo, de defender pontos de vista que tradicionalmente na doutrina jurídica e sobretudo na nossa prática diária importava em matéria e era absolutamente infensa a qualquer interferência do Poder Judiciário. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo era esse o entendimento. Mas cada dia mais a interferência está sendo assim. Até mesmo as questões de concurso público já começam a ser, já não mais com tanta timidez como até bem pouco tempo, já começam a ser questionadas pelo Poder Judiciário, como que é praticamente ingressando no mérito do ato administrativo que possa ser eventualmente questionado. Mas não é só no campo do Ministério Público, não é só no campo dos concursos públicos. E agora, com a ênfase que está sendo dada à lei de probidade administrativa, que passou a ter uma relevância maior depois que o princípio da eticidade foi mais enaltecido em razão da chamada lei das fichas limpas. Então, até mesmo no que diz respeito ao questionamento dos atos de probidade administrativa, vê-se aí também uma interferência maior de das instituições de controle dos atos da administração e, sobretudo, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, por exemplo, ainda não tem uma doutrina, uma linha de coerência do que possa ser entendido como ato de probidade administrativa. As decisões jurisprudenciais, os precedentes, são muito conflitantes e muito oscilantes. Ora, se entende que, para qualquer que seja o ato de improbidade, há necessidade de dolo. Outros já entendem que, para determinado tipo de ato, é simplesmente possível a presença da mera culpa. Outros já acham que precisa ter a presença de uma culpa grave. Outros já acham que, quando se trata de princípio, não precisa ter o prejuízo ao erário. Outros já acham que, em qualquer hipótese, há necessidade de comprovação do prejuízo ao erário. Outros, mais garantistas, posição em que eu me incluo, acham que há necessidade, qualquer que seja a natureza do ato de probidade administrativa, tem que ter a presença concomitante do dolo e do dano ao erário. Outros acham que a reparação do dano ao erário ela é imprescritível. Defendem, como é o caso, por exemplo, do eminente ministro
Carlos Aires de Brito defende intransigentemente que a reparabilidade do dano erário é absolutamente imprescritível. Eu, com todo respeito, acho que mesmo a reparação do dano ao erário sofre também o obstáculo da prescrição. E, salvo aquelas hipóteses que estão bem postas na Constituição, crime de terrorismo, né, o crime hediondo, né, essas hipóteses de racismo, os crimes de natureza preconceituosa, aí tem, a Constituição fala que esses crimes são imprescritíveis. Os crimes de terrorismo e de racismo, de preconceito. Então, o que se verifica é que hoje nós estamos em busca de uma doutrina nova. Mesmo aqueles espíritos conservadores, como são em regra todos os magistrados, mais especificamente, ou de uma forma mais geral, os bacharéis, mesmo para nós temos que reconhecer que aquela postura hermética, fechada, que o judiciário tinha, de não interferir, ou de interferir minimamente no controle dos atos administrativos, mesmo para nós, hoje o que se verifica é que o nosso campo de atuação é muito mais amplo. E isso dificulta muito, isso tem um abalo muito grande no que diz respeito à atuação do administrador público. Porque gera também, enquanto estamos vivendo essa fase de transição, o administrador público passa a ter instantes de intranquilidade, passa a preponderar aí um sentimento, uma sensação de insegurança jurídica, porque aqueles conceitos que estavam consolidados, eles passaram a ser abalados. E ele não tem mais a certeza de que agindo de tal sorte, pelos entendimentos anteriores, pelos precedentes jurisdicionais, eles estariam acobertados pelo manto da legalidade. Isso tem gerado uma insegurança muito grande e exposto muito os administradores públicos. E nessa ânsia de maior exposição que se quer dar à atividade pública, muitas vezes vê-se o cometimento de muitas injustiças pela expulsão que é dada ao administrador público, porque assodadamente foi exposto por uma atuação indevida, ou descuidada, ou apressada por parte dos integrantes dos órgãos de controle. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui, eu não vim aqui para apacentar ovelhas, eu vim aqui, na verdade, para abrir provocar uma reflexão, porque eu mesmo estou sem saber ao certo quais são os limites da nossa atuação, quais são os limites que aqui nós temos que ficar distritos, Ministério Público, Tribunais de Conta, Poder Judiciário, quais os limites que nós temos que obedecer na nossa atuação numa atividade de controle. Porque eu percebo a insegurança que está sendo gerada. E muitas vezes até, por melhor que sejam os nossos propósitos de poder buscar certos procedimentos éticos, de proteger a moralidade de uma forma mais acentuada, por melhores e mais puros que sejam os nossos propósitos de melhorar a atividade da administração pública, mas na verdade, muitas vezes nós estamos a causar prejuízo. Como, por exemplo, se vê com muita frequência essa mudança entra e sai de prefeitos por qualquer desvio de conduta, o mínimo que seja, um prefeito é afastado liminarmente, sem maiores questionamentos, depois ele consegue uma outra liminar e volta e fica nesse fluxo e refluxo que traz prejuízos enormes para o município, que vê essas modificações permanentes entre os seus gestores. E muitas outras hipóteses mesmo. Então, é preciso que se busque
Nós estamos em busca de um novo paradigma. Nós já percebemos que esse paradigma em que nós fomos criados, eu acho que até mesmo essa geração mais nova que está aqui foi criada assim, de vendo que os limites do Poder Judiciário estão adstritos apenas no campo da formalidade, da apreciação, da licitude, da legalidade absoluta, já depois um pouco com a moralidade. Nós fomos todos, até os mais jovens aqui, foram criados dentro dessa concepção. Mas hoje, já os nossos espíritos foram despertados para ver que nós temos que fazer muito mais do que isso. Mas nós não sabemos ainda dizer com precisão quais são os nossos limites. Até onde nós podemos chegar. Até o que nós podemos fazer. Estamos certos que não temos que ficar naquele ponto que até bem pouco tempo era o que determinava para a atuação do Poder Judiciário. Temos que ir mais adiante. Mas até onde vai esse mais adiante é que nem eu, pelo menos, eu não sei responder. Porque é na multivivência, nas práticas da vida, que nós vamos buscar uma nova concepção. É certo que muito ajudado pelas doutrinas de que o Otávio, por exemplo, aqui, é um dos seus mais destacados autores. Mas, como vim com esse propósito de trazer dúvidas, porque, eu repito isso, enquanto temos dúvidas, o Espírito está aberto a novas verdades. Eu vim aqui para dizer das minhas dúvidas. Talvez eu nem esteja lançando dúvida no espírito de ninguém, mas para dizer das minhas dúvidas, em busca de respostas. Quais são os caminhos que nós devemos seguir para estabelecermos os nossos limites? Não só do Poder Judiciário, não só do Ministério Público, não só dos tribunais de contas, mas de todas aquelas atividades, como por exemplo, esteve aqui recentemente, há pouco tempo, o ministro Ágil, não é? Mas também das atuações dos órgãos correcionais. Então, é preciso que a gente defina, saiba definir, se não for com precisão, mas pelo menos com traços mais visíveis, quais são os limites de atuação que nós devemos ter. Certo de que não podemos ficar mais apenas naquelas filigranas formais que historicamente foi limitado o papel de atuação do judiciário. Ministro Ubiratã, eu não precisava, eu não vim aqui para falar sobre as doutrinas que já foram expostas. E ademais eu sei também que nós estamos no final da tarde de uma sexta-feira. E até me espanta muito ver tantas pessoas, num dia como hoje, chuva, o trânsito absolutamente congestionado, e sexta-feira de tarde aqui presente para participar de debates. Eu sei que são uma presença de pessoas notáveis, mas que, na verdade, deve ser louvada essa presença, porque não é comum isso acontecer. Isto mostra, sobretudo, o espírito cearense, que é um espírito com o melhor aprendizado, a melhor prática da administração pública e, sobretudo, a gentileza de ficar até essa hora para ouvir mais um de seus conterrâneos. Muito obrigado. As perguntas que desejassem fazer, e eu vou logo começando para que não aconteça como aconteceu com o nosso brilhante ex-aluno, Otávio Luiz Júnior. Foi estarrecer nos últimos
comentários na imprensa brasileira, quer na televisão, quer nas rádios e, sobretudo, também nos jornais, o problema do concurso no Brasil. Os concursos em que o indivíduo que tirava o primeiro lugar passava para o 10º por corrupção. Isso é terrível. Entretanto, eu imagino que o judiciário passou a ter um papel mais preponderante nessa situação. Por exemplo, o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, que Vossa Excelência, com tanta maestria, dirigiu, aqui mesmo em concurso no Ceará, tivemos uma situação. Nós temos hoje 30 mil, 40 mil, 50 mil candidatos. É de uma obviedade manifesta que não será apenas um corretor para tamanha quantidade de provas. Então, alguns colegas de Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência também já julgou assim, certamente o faria, chegaram a interpretar, se naquela resposta foi dada para um aluno, digamos, se para avalia 2 pontos, foi dado 1 ponto, e o outro que respondeu dessa mesma maneira, o corretor diverso não aplicou também a mesma nota. De modo que, então, uma situação dessa, ela vem muito ao alcance e recebe o prestígio da própria sociedade, porque ela está fazendo justiça. O ruim é quando o tribunal, em algumas situações que Vossa Excelência deixou antever, quando o tribunal vai se miscuir na correção das provas para aumentar notas, para fazer isso, aquilo, outro, que os tribunais superiores realmente proibiram. Mas em situações como essas, que eu venho acompanhando, ontem mesmo eu estava julgando um processo, um concurso de 10 anos passados, do Ministério Público do Estado do Ceará. Pois bem, caiu a disciplina da parte de direito do trabalho, direito constitucional do trabalho. Então é óbvio que, falando-se do direito, na lei de greve, nos direitos dos trabalhadores, etc., uns poucos candidatos quiseram entender que esses quesitos tinham sido formulados errados e deviam ser anulados, porque eles precisavam, para responder à questão, e para o direito material, e para a consolidação da lei do trabalho. Isso é um absurdo. Claro que se vai falar em direito de greve, claro que você tem que ter a Constituição Federal, que recepcionou esses diplomas legais, não poderia, como Constituição, e detalhar artigos. Então, nós, por unanimidade, o órgão especial, ontem acompanhou, do meu ponto de vista, no sentido de denegar a ordem em relação a esse candidato que pretendia anular cerca de 20 ou 25 quesitos. A coisa é tão manifesta que, se tivesse sido tão errado assim, a grande maioria dos candidatos teria ingressado com essa revisão. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência a esse respeito. Vou esperar primeiro se há embargo de declaração, e quando chegar em recurso especial, vou examinar a STJ. Eu fiquei atento ao caso, mas o caso eu não esperava, como eu disse, que esperava o recurso especial. Genericamente, em relação às posições que o tribunal, que Vossa Excelência presidiu, com tanta lisura e com tanta proficiência, já tem manifestado. Não me recordo de ter visto decisão de Vossa Excelência a esse respeito, mas eu acho que existe. Os tribunais, hoje, eles não estão tendo. O próprio STJ, Vossa Excelência vai ver que há oscilações com relação a entendimento que diz respeito a isso. Eu disse, nós estamos numa fase de transição. Já não ficamos mais apenas no que ficávamos anteriormente. Mas não sabemos ainda até onde podemos ir e com qual intensidade nós podemos ir. Isso vai valer muito de caso a caso, porque o que há
hoje em dia é que nós magistrados que gostávamos muito das filigranas processuais estéreis, nós estamos nos libertando muito disso. Cada dia mais nós estamos libertando mais, nós estamos mais em busca da verdade real do que a verdade processual. Então, pouco a pouco nós estamos nos desprendendo disso. Por isso, por exemplo, antigamente tinha toda contestação apresentava 10 preliminares e deixava uma nulidade guardada para depois, lá no final, anular o processo se fosse vencido. Hoje, praticamente, já não se havia mais preliminar, porque já não é mais o nosso espírito ficar já não há mais guarida do nosso espírito para poder acolher ficar atrelado a essas filigranas. Então, isso é o caso a caso, só o caso a caso. Por isso que, quando chegar em recurso ordinário e recurso social, se nós estivermos vivos, porque nós demora processual para ou estivermos ainda na atividade, vivos nós estaremos. Tivemos atividade, eu telefone para a Vossa Excelência. Boa tarde a todos, todas. Eu me permito inicialmente louvar a iniciativa do ministro Biratra Aguiar, nosso ilustre conterrâneo, figura grata dos cearenses, juntamente com o companheiro Sabino Henrique, pela realização desse segundo seminário de altos estudos sobre administração pública. O meu nome é Barros Alves, eu sou assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, concursado. E atualmente assessoro o deputado Heitor Ferro. Então a minha posição aqui é de advocados de aula, porque o Heitor foi o autor aqui no Ceará da lei da ficha limpa, na linha da lei da ficha limpa federal. Mas eu intimamente tenho uma preocupação, porque o ministro já disse, inclusive, que nós temos que quebrar paradigmas. Mas a coisa julgada é como que um dogma no ordenamento jurídico brasileiro. E, apesar, claro, que ninguém aqui já foi dito, ninguém é a favor de corrupção, ninguém. Se você perguntar até a própria pessoa que está cometendo algum deslize, ele vai dizer que é contra a corrupção. Mas, se um dado colegiado condena um homem público, uma pessoa, prefeito, governador, e esse homem passa por uma série de constrangimentos durante um processo político eleitoral e por aí vai. Depois, uma instância superior define que este cidadão é um cidadão livre de qualquer pecha. Como é que vai ficar o dano moral causado a este cidadão? A ficha limpa, ela quebrou, acabou, extinguiu a coisa julgada? Essa pergunta. Primeiro, a questão da coisa julgada, hoje já não tem mais a rigidez de antes. Ela está muito relativizada. Inclusive, o Supremo tem esse entendimento, por exemplo, no caso de investigação da paternidade, contra alguns votos vencidos, expressivos, o Supremo já tem admitido a relativização da coisa julgada. Acho que a paternidade é alguma coisa tão relevante que todo mundo tem o direito de saber da sua ancestralidade. E também outros aspectos, né? Mas eu acho que não se insere essa questão, não se insere no âmbito da coisa julgada. Também entendo que o Estado tem o dever de reparar, ou o Estado, em razão de uma das suas instituições ter afrontado ou violado o patrimônio moral de uma pessoa, ou qualquer outra pessoa que possa ter feito essa avaliação, essa violação. Então, a reparação existe, e é comum isso estar existindo com muita frequência. Muita frequência.
Ontem mesmo nós julgávamos no Superior Tribunal de Justiça, no plano ainda da uma ação de probidade administrativa, em que condenamos o membro do Ministério Público como litigância de má-fé. Certamente porque realmente ele foi muito instigante, ele fugiu dos parâmetros da legalidade, esse ímpeto condenatório que ele tinha contra um determinado cidadão. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse cidadão vai propor uma ação de reparação de dano moral, porque se o Tribunal Superior reconheceu que houve litigância de má-fé, evidentemente que houve abuso. Então, isso está muito comum. A questão também não é essa. A questão, a senhoria falou na questão da lei da ficha limpa. Essa lei da ficha limpa, ninguém sabe ainda o que é a ficha limpa. Eu acho que nem Vossa Senhoria, que é assessor do deputado Heitor, que aliás é um grande parlamentar, um grande homem público, saberá dizer. Eu estava dizendo há pouco, por meio do desembargador Ademar, que essa lei da ficha limpa ninguém sabe dizer ainda qual é a sua extensão, qual a sua profundidade. Vai ser análise do caso a caso. Ninguém pode dizer quem é que vai ser inelegível em razão da chamada lei da ficha limpa. A rigor, a lei da ficha limpa nem precisava existir. Porque no campo da inelegibilidade nós temos uma mais rigorosa, que é a lei da improbidade administrativa. Nós temos no campo eleitoral a lei complementar, que é de um rigor imenso. Então a lei da ficha limpa, ela praticamente, o que está visto na lei da ficha limpa, praticamente, numa interpretação, vamos dizer assim, menos garantista, nós iríamos encontrar todos aqueles tipos que estão constantes na lei da ficha limpa. Mas, de qualquer sorte, foi bom, porque deu vigor ao tema da moralidade, mas não há definição do que seja, quem é que está numa situação de inelegibilidade ou de impedimento para ocupar o cargo público. E nós devemos ter cuidado também com isso, porque daqui a pouco ninguém vai querer mais ser candidato a nada. Esse ímpeto condenatório que está muito presente hoje no seio de todos nós tem que ser aplacado um pouco. Nós devemos ter mais serenidade para não fazermos condenações precipitadas. E hoje são poucos os homens de bem que se submetem a ocupar um cargo público, porque no outro dia já está sendo taxado aí como ladrão, como desonesto, em que assodadamente é feita a investigação, é feita a acusação, é feito o julgamento, a condenação e a execução do julgamento em 10 e 15 dias. Então, não se trata aqui nem de coisa julgada, penso eu, e é possível a ação ressarcitória pelo dano moral que possa ter sido sofrido contra o agente estatal, contra o próprio Estado, e com relação à lei da ficha limpa, que veio para revigorar esse sentimento ético de moralidade, mas ela tem que ser vista com muita cautela para que não sejam lançados às feras homens e mulheres que não sejam tão comprometidos com essas licitudes que assodadamente podem ser apresentadas já com condenação. Magela, eu sou médico. Queria parabenizá-lo por estar tão atualizado em relação à maneira de interpretar os fatos. Parabéns. E ao mesmo tempo eu faço uma pergunta: até que ponto nos seus julgamentos, ou então no próprio tribunal, no STJ, vocês avaliam com relação a demandas relacionadas com a saúde,
o aspecto orçamentário e as demandas que muitas vezes são além, podem se tornar além desse do próprio orçamento. Quando a demanda por parte da população de forma individualizada, seja através de medicamentos ou então de procedimentos, eles podem extrapolar esses limites, tanto com relação à iniciativa privada, quanto com relação à saúde suplementar, o Drug Center e o Sistema Único de Saúde. Obrigado. Obrigado pela referência inicial. Essa questão é extremamente vexatória, é muito difícil, porque isso depende muito da ideologia de quem vai julgar. Porque é o confronto da disponibilidade orçamentária do Estado com a necessidade do indivíduo de manter-se são. Então, como é que o juiz julga no primeiro momento? Se o juiz tiver uma formação, vamos dizer assim, da burocracia, no bom sentido, da burocracia pública, certamente ele vai dizer que o Estado não tem dever de chegar a tanto. Mas se o juiz tiver um pouco mais de uma formação humanista mais acentuada, ele vai dizer que o Estado tem que pagar de qualquer forma, sendo desimportante se há ou não previsão orçamentária. Os tribunais têm se inclinado muito mais para o segundo viés. Aliás, não só no que diz respeito à administração pública, quanto também, sem toque à previsão orçamentária, toque no que diz respeito também aos planos de saúde. Cada dia mais afastando aquelas limitações que estão contidas no próprio contrato, que foi assinado pelas partes. Essas limitações estão cada vez sendo mais decotadas, o que tem levado o governo a ele já também decotar para diminuir a segurança jurídica. Mas a tendência hoje é de dar mais prevalência ao atendimento, mas evidentemente que dentro de uma razoabilidade. Esse conceito da razoabilidade é um conceito extremamente impalpável, subjetivo demais. Esse princípio da razoabilidade, ele comporta qualquer tipo de interpretação. Mas, infelizmente, é isso. Não há parâmetros certos, bem definidos, que diga até onde vai o dever do Estado e até onde vai o direito do cidadão de postular uma assistência médica mais integralizada. Meu caro ministro Renato Costa, meu caro presidente dessa mesa, ele não falou uma coisa, porque ele sempre se guarda comigo e diz: fui seu estagiário. Enquanto secretário de Administração, meu caro desembargador Ademar, autoridades aqui que acompanham a mesa, já nominadas, já referenciadas, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar esses existentes. Já imaginou que ia sair debaixo desse temporal que desabou Fortaleza? Nem todos puderam voltar, mas os que voltaram recebem meu pleito de admiração pela vontade de cada vez mais beber os conhecimentos que aqui foram ministrados por conferencistas, já consagraram seus nomes nas leis jurídicas e administrativas. Aqui estiveram conosco os dirigentes da Federação de Administração, do Conselho, melhor dizendo, Federal de Administração. Esteve conosco aqui professores de Direito, doutores lá da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação Dom Cabral, ministro de Estado, como há pouco Jorge Ache, o nosso consultor, que já, eu não vou acrescentar, porque eu não queria muito acrescentar, porque o nosso ministro César já disse tudo sobre o Otávio, e eu já conheço de longa data,
e agora trabalha e pontifica na Advocacia Geral da União. Tivemos aqui a presença do ministro Alfa Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, procurador do município de Fortaleza, o Dr. Martônio, enfim, eu vou dominando assim, termino por cometer as omissões, mas me perdoe, todos são dignos da minha admiração, do nosso reconhecimento, e aqui eu estou falando do Sabino Assis pediu que fizesse em nome do Instituto Elmiro Gouveia. Mas eu gostaria de colocar uma questão. Da vez passada, no seminário, o ano passado, um cearense esteve conosco, mostrando o seu talento, o seu brilho, que foi o Procurador-Geral Roberto Gugel. Agora, outro cearense que orgulha o seu berço, o ministro César Aço. E o nosso objetivo é mostrar que nós temos valores que pontificam nas mais altas posições no cenário nacional e que não é fácil chegar lá. E nós temos que nos unir no sentido de que eles e outros mais possam sempre ascender às posições mais elevadas, porque neste momento que isto acontece, é o Ceará que se alça ao patamar do cenário das decisões. São pessoas como o ministro César Rocha, recentemente presidente do STJ, que já passou por todas essas posições, e quando é alçado a essas posições pelo seu mérito e pelo seu valor, é o Ceará que toma assento na mesa de decisões. E se nós não nos dermos as mãos para que continue a nossa gente sendo o nosso principal produto de exportação, já que foi nos negado historicamente a indústria, a tecnologia, os centros de comunicação, de retransmissão, os centros de pesquisa, mas não puderam nos tirar a inteligência, o valor, a capacidade de luta, a capacidade de vencer os desafios e de se alçar aos patamares mais elevados, pela pertinácia, mas acima de tudo, pela inteligência que é marca registrada nossa e que não abrimos mãos disso. Por essa razão, ministro, quando acolheu o nosso convite, quando se dispôs a aqui estar presente, eu senti uma alegria muito grande, porque nós queríamos render o preito da nossa homenagem, do nosso respeito, da nossa admiração. E eu tenho certeza de que esse seminário, que nasceu um dia pela inspiração do Sabino, que nos procurou para fazer essa coordenação acadêmica, para formular convites para palestrantes, é dentro de uma visão de formação dos quadros da administração pública brasileira. Nós temos que investir na formação de quadros. Quando questionava aqui aspectos relevantíssimos que foram colocados, eu fazia minha reflexão ali sentado. E diante do Estado e da nação, o que fazer para a nação não ficar ajoelhada diante também do arbítrio do Estado? O que fazer para que os princípios, as garantias, os direitos individuais consagrados na Carta Magna, lá no artigo 5º, sejam preservados e não relativizados como vem sendo ultimamente? É o direito adquirido e é posto de lado com algumas reservas para alguns abusos adquiridos. É o ato jurídico perfeito que não se atenta, que a lei não pode retroagir para prejudicar e que às vezes não se atenta para o fato de que naquele instante em que o ato jurídico perfeito ele é alcançado, a eficácia da lei está retroagindo quando ela deve acontecer em relação ao tempo para produzir os efeitos para frente, a não ser que esse mesmo diploma legal assim defina que teria que retroagir. E a coisa é julgada
no momento em que os tribunais concordam em relativizar a coisa julgada, eu não sei mais que garantia o cidadão poderá ter, dentro daquelas garantias que a Constituição consagrou, diante desse fato que acontece. Recordo-me tantas vezes, e eu digo sempre, a minha ordem, a ordem dos advogados do Brasil, que tem o dever de prestar conta, eticamente é o dever de prestar contas, quando o Procurador-Geral do Tribunal representou no sentido de que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados prestasse contas, eu me posicionei contrariamente. Por quê? Porque no passado, essa mesma matéria, o mesmo sujeito ativo, o mesmo sujeito passivo, o mesmo objeto já havia sido objeto de decisão do STJ, Antigo Tribunal Federal de Recursos. E se não havia modificação, então não poderia prosperar a representação. Pois dentro desses valores é que eu vejo que o Estado não pode, de maneira nenhuma, sufocar a nação, é sufocar as garantias individuais e coletivas. Da mesma maneira que eu, quando ouvia, colocava outra reflexão. E eu tenho falado muito, é do Pacto Federativo. Está na hora de colocarmos numa mesma sala para conversar executivos da iniciativa privada e executivos da administração pública, que estão todos albergados sobre o teto da administração pública. E não é possível continuar acontecendo os desencontros nas licitações, nos aditivos que vão sendo celebrados nos contratos, nas prestações de contas, o desconhecimento dos que fazem a pública administração da dinâmica da iniciativa privada e no seu foco, o desconhecimento dos executivos da administração privada em relação à legislação que rege as normas da administração pública. E, em meio a tudo isso, os órgãos de controle atônitos diante de tudo o que acontece. Talvez seja a hora de um pacto, de colocar todos para saber que o dever nosso maior é de proporcionar o Estado, um Estado cidadão, um Estado em que os valores morais, os valores éticos possam presidir as nossas decisões. Muito obrigado a todos que aqui comparecem. E em nome do Sabino, do Instituto Delmir Gouveia, eu declaro encerrado o nosso seminário. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Ubiratã Aguiar, fará a entrega dos certificados de participação ao senhor Ademar Mendes Bezerra e ao senhor César Asfor Rocha. Lembramos também que este evento tem a promoção da Fundação do Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, patrocínio Transpetro, Banco do Nordeste, Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, Governo Federal, apoio Câmara Municipal de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Ceará, OAB, CRA Ceará, Centro Industrial do Ceará, Fé Comércio, Organização Casa de Eventos. Agradecemos a todos e uma boa noite.